Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoiem deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo notificado aqui. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte do Equipe F, com o Zinho, o Pascoal, comentando tudo sobre o Flamengo que acabou perdendo para o Corinthians. Vai falar dos lances polêmicos da partida aí. Vamos ver o que eles falaram desse jogo. Então, sem mais enrolações, fica agora galera com o vídeo. Eu quebro a minha cara porque às vezes eu dou a minha opinião bem antes e às vezes não acontece o que a gente analisa. Mas você está de prova que desde o ano passado ou até antes eu falo que o Corinthians com 11 titulares inteirinho encara qualquer time. Sim. Ou é mentira que eu falo isso? Verdade verdadeira. E o Memphis falou a mesma coisa, tá? Sim. Na zona mista lá, ou ali pós-jogo, ele falou, olha, o time do Flamengo tem investimento, tem um grande time, ele nem falou que era o melhor time, tem um grande time, tem muito mais investimento, tem muito mais poder aquisitivo, mas quando rola a bola, o nosso time encara qualquer time. E ele não falou mentira não, né? O Corinthians foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, devendo para todo mundo. Com crises e mais crises e mais crises, mas tem uma torcida gigantesca, espetacular, que apoia no momento, cobra pra caramba, cobra até às vezes exageradamente quando vai lá pra intimidar jogador, que eu acho errado, quando vai botar dedo na cara de jogador, né? No ambiente de trabalho do cara ali, que é o CT de treinamento, que invade a sede do clube, arrebentando o portão, tudo isso está errado. Agora, a torcida do Corinthians, no estádio, não tem torcida igual para apoiar o time. Não tem. O time não adraga mal, eles vão lá e apoiam. No final do jogo, cobra. Então, esse Corinthians, aguerrido, bem organizado por um treinador que é pouco badalado, né? Que foi enxotado do Flamengo, que foi mandado embora do Flamengo, ganhando Libertadores e Copa do Brasil, que foi desrespeitado pelo Marcos Braz e pelo Landim. Não estou falando que foi pelo BAP, por essa diretoria, pela diretoria passada, ou é mentira? Tá aí o Dorival, que ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo pelo São Paulo e agora ganha novamente. E eu vi o Dorival com sangue nos olhos, hein? Nunca vi o Dorival na beira do campo como ele estava, não. O cara estava querendo, motivou, arrumou o time dele para jogar uma decisão. O Flamengo entrou para desfilar, entrou para jogar. Tem as polêmicas, nós vamos analisar, concordo, jogar com menos um atrapalha, tudo bem, nós vamos falar, mas o Corinthians entrou para jogar e ganhar uma decisão. O Flamengo entrou só para jogar. O Dorival, Zé Elias, agora boa noite direito, nesses jogos especiais, quando você realmente tem uma preparação específica da semana, até antes, mais de uma semana, pensando no jogo, ele faz o time render acima do esperado, né? Vira e mexe, não sei porque que a gente se surpreende ainda. O Corinthians vai pegar o Cruzeiro no Mineirão, semifinal da Copa do Brasil. Isso aí o Corinthians tá perdido, o Corinthians vai lá e ganha o jogo. O Corinthians vai pegar o Flamengo perdeu os últimos 2 jogos, vem mordidaço. Não é que o Corinthians venceu por acaso o Flamengo. O Corinthians ontem venceu com autoridade o Flamengo. O Corinthians jogou melhor do que o Flamengo, no 11 contra 11 também. Para esse tipo de jogo, com os jogadores que tem, é claro que em termos de elenco, não dá para comparar Corinthians e Flamengo. Os investimentos do Flamengo já dizem por si só. Mas ali no campo, 11 contra 11, quando os também especiais do Corinthians estão à disposição, é cabeça a cabeça. Boa noite agora, né? Boa noite, Guirra. Boa noite, Celso. Boa noite, vovozinho. Peço desculpas, é que eu tenho uma ligação muito forte com o Pascoal. Então, me emociono porque no momento mais difícil que eu tive da minha vida, ele esteve ao meu lado, né? Então, ele sabe o quanto eu gosto dele, o quanto ele significa para mim e sabe o quanto eu tenho ele no meu coração. Então, peço desculpas por ter me emocionado, mas programa que segue, né? Assim, Plirra, eu acho que o Dorival, o vovozinho, falou sobre o Corinthians joga uma final e o Flamengo entra para dar sequência à pré-temporada. O Dorival armou a equipe no jogo contra o Bahia, se eu não me engano, fazendo as substituições do jogo, pensando no jogo contra o Flamengo. E ele falou isso no pós-jogo, né? Então, assim, era um jogo muito especial. O Campeonato Brasileiro, a gente sabe qual é o Campeonato Brasileiro do Corinthians.
A gente sabe que é meio de tabela, porque por causa do elenco, por causa da quantidade de jogos, a dificuldade que é das viagens, a logística, a recuperação dos jogadores. Né? Nós não sabemos se no meio do ano alguns jogadores irão sair, o Memphis tem contrato até junho. Gente, né? Marcelo Paes já disse várias vezes que vai precisar fazer caixa e não é um caixa pequeno, não. O Bidon... Planejamento do time, O Bidon, o que ele está jogando, provavelmente... Janelinha no meio do ano, que é a mais forte. Ele vai embora, né? Então, assim, o time vai mudar. É lógico que a gente não sabe se vai contratar ou não e qual é o peso dos jogadores que irão ser contratados. Memphis também, né, Zé? Da Copa do Mundo. O Memphis acaba acaba em julho agora, se eu não me engano, né, vovozinho, o contrato dele. Então, assim, é uma referência importantíssima, porque todos nós estamos vendo aqui, mesmo o Memphis não estando 100% fisicamente, ele em campo, ele condiciona a equipe inteirinha, porque ele cria os espaços para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto sem o Memphis tem muitas dificuldades para jogar, porque o Memphis preenche um espaço e aí o Yuri consegue fazer as movimentações e o time joga de acordo com as características do Yuri. O Yuri não é o cara para fazer a parede, o Yuri não é o cara para fazer um 2, o Yuri é o cara para aproveitar, se projetar nos espaços vazios em velocidade e finalizar. Quando tem o Memphis, ele consegue fazer isso, esse entrosamento e essa característica, elas se combinam ali no ataque. Então, assim, a gente não sabe se ele vai renovar ou não. Me parece que o Corinthians está devendo uma bala para ele, muito dinheiro, estão querendo parcelar. Então, assim, o Dorival consegue armar essa equipe dentro das suas características. O título de ontem tem mais um bonuzinho, né? Perto de 4,5, né? Então, assim, o Dorival, ele arma essa equipe com as suas referências, mas ele consegue... eu até estava falando com o Celso, né, antes, assim, o Corinthians armou o seu time de acordo com o Flamengo e o Dorival arma a sua equipe de acordo com o adversário, dentro das suas características, mas anulando o ponto forte dos adversários. Se você observar, contra o Palmeiras foi assim, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Paulista, né, na Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Vocês lembram que o Corinthians jogou contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, tomou um sacode. 3-0. 3-0 e assim, o Cruzeiro amassou. E o Dorival falou, calma, a Copa do Brasil vai ser diferente. E foi. Né? Então, assim, o Dorival conhece a sua equipe, as suas limitações. E ele, de forma, como é que eu vou dizer assim, majestosa ou de forma clara, né? Você percebe que ele arma a equipe justamente com esse tipo de situação. Pode ela ter acontecido depois do intervalo, enfim, toda aquela polêmica, prejudicando o trabalho dos dois treinadores, né? Acho que mais, logicamente, do Felipe Luiz, mas também do Dorival, que poderia ali ter pensado num jeito de se aproveitar melhor da vantagem numérica de jogadores. Hoje a gente teve a divulgação do áudio ali do momento em que estavam analisando a porrada ao soco do Carrascal. Pode rodar. A gente colocou o VT ali da sequência. Vamos calçar justamente o momento em que o pessoal da cabine de VAR estava conversando com o Rafael Klein, que acho que nem precisava alertá-lo de muita coisa, não era só ver a imagem. Aquela agressão do Carrascal não tinha como passar a batida, não tinha como escapar do cartão vermelho. A gente está já com o VT certo agora na mão? Ainda não? Então, enquanto a gente procura o áudio do VAR, vamos ouvir o Felipe Luiz reclamando do fato de não ter podido se preparar para jogar com um jogador a menos. Nunca tinha visto isso na minha vida. Não sei se já tinha acontecido em algum outro lugar, mas nunca tinha visto algo assim. Porque os jogadores ficaram esperando no campo e voltaram para o vestiário como que o lance foi revisado. Então, preparamos todo o plano para jogar 11 contra 11. Depois, quando eu vi que ele foi pro VAR, que já poderia acontecer, já comecei a pensar numa estratégia de algum recurso para tentar jogar melhor, e o time conseguiu ainda
ficar com a bola, tentar empurrar o Corinthians para a área deles o máximo possível, mas com certeza melhor não falar. Não quero dar desculpa da derrota, não quero falar nada disso, dar desculpa nenhuma, mas nunca tinha visto. Tetra, o que ele poderia ter feito de diferente se ficasse sabendo ali na saída do primeiro tempo que o Carrascal seria expulso? Ou que o Carrascal estava expulso? Não, é sobre o Carrascal ou sobre o trabalho do Felipe Luiz? Sobre o trabalho do Felipe. Sobre o trabalho do Felipe, independente do Carrascal ficar ou não, eu já acho que ele teria que ter feito substituição no intervalo. Porque o Flamengo competindo estava em desvantagem. Tinha bola, trabalha a bola, joga de um lado, joga do outro. Os jogos do Flamengo são assim, a gente falou no jogo contra o São Paulo, o primeiro tempo parecia que o São Paulo estava do meio campo atrás, não foi? E, novamente, o Flamengo tem a bola, mas não agride, né? Não tem... Teve um chute do Pulgar de fora da área, que desviou. Teve aquele lance do Pedro, que ele podia ter rolado, mas girou e bateu. E a cabeçada ali, né? Que um bate-rebate, foram as chances. Mas pouco pelo o número de posse de bola que o Flamengo tem, geralmente. Então eu vi alguns jogadores abaixo. Vamos dizer, o Alexandre, né? O lateral esquerdo. Você não vê muito no apoio, não vê muito construindo. Então, como ele montou uma estratégia de jogar com o Carrascal, com o Arrascaeta, com o Pedro, com o Plata, muitos jogadores mais de posse de bola do que de velocidade, o Plata um pouco, né? Faz um pouco isso, mas não é aquele ponta também, como é o Samuel Lino, como é o Cebolinha, como é o próprio Luiz Araújo, como é o Bruno Henrique. Então eu, na minha visão, olhando o que eu vi no primeiro tempo, que o Corinthians, mesmo com menos posse de bola, teve chances maiores e conseguiu neutralizar e anular mais o Flamengo, eu acho que ele poderia voltar com um time mais leve, um pouco mais de velocidade, né? Colocar um Cebolinha aberto na ponta com o próprio Ayrton Lucas, o lado esquerdo que não funcionou, não jogou no primeiro tempo. Então, na minha opinião, no intervalo ele já podia fazer, no mínimo, 2 substituições. E durante o jogo, quando tem essa expulsão, que nesse ponto, eu acho que assim, foi legal, realmente merecia ser expulso, agrediu, só que a condução é de causar estranheza. Eu também fiquei, o cara ficou ali, o time do Corinthians ficou ali, junto, pressionando o Bidon no chão, com a mão, e ele ali escutando o VAR, escutando os capitães perto dele. O Flamengo saiu, o Corinthians continuou, demorou de voltar. Então ali eu achei que o VAR já tinha analisado e falou, segue o jogo, erradamente. Agora ele vai para o vestiário, tem 15 minutos. Claro que veio outras imagens, ele só fez aquele protocolo ali de chamar os capitães, de falar que ia no VAR, mas ele já tinha a convicção que era para expulsar. Ele só foi ali para mostrar, para a coisa aparecer na televisão, até normal, dá uma satisfação. Mas causou uma estranheza. Foi uma bagunça o VAR, né? O gol que anulou do Memphis, não teve revisão, faltou luz, estava sem VAR. Foi uma confusão. Infelizmente, mais uma vez foi uma confusão. Não tira o brilho do Corinthians de ter merecido a conquista. Agora, jogar com -1, da maneira que foi, ele voltando, pensando que não vai ser mais expulso, vai jogar 11 contra 11. Ele deve ter montado mesmo alguma coisa para iniciar pressionando. Isso não acontece, então atrapalha um pouco, atrapalha sim esse início, esse reinício da equipe. Depois ele tentou arrumar, colocando o Paquetá no lugar do Pedro, colocando o Plata como centroavante, e eu não gosto do Paquetá aberto pelo lado direito. É a minha opinião. Eu nunca tinha visto o Paquetá fazer essa função. Já vi ele fazendo o segundo homem, ou o terceiro homem, né, de meio campo, o segundo volante, ou aquele terceiro que joga pelo lado esquerdo, ou o meia centralizado, até centroavante. Mas meia pelo lado direito, confesso que eu não tinha visto. E não me agradou. Não me agradou. Acho que o trabalho dele não foi bom. Mas concordo. Atrapalhou sim. Uma possível reação. Não sabemos o que poderia acontecer. O jogo foi até mais equilibrado. Acho que o Flamengo até deu uma melhoradinha no jogo. Mesmo o Corinthians tendo outras chances para matar ainda o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo.
A alegação para demora, a alegação por parte da CBF oficial, foi de que eram 34 câmeras para serem analisadas e por isso que não foi possível ali no final do primeiro tempo. Mas para mim é uma alegação que não se justifica. Não poderiam ter deixado descer todo mundo, descerem os dois times antes de uma decisão tomada. E já que aconteceu, também não se podia dizer durante o intervalo pro Felipe Luiz, Felipe, a gente vai expulsar o Carrascal, porque o árbitro, o Rafael Klein, obrigatoriamente teria que ver o lance no monitor ali do VAR, do estádio, do campo, do gramado. Mas poderiam ter feito, aí seria bom senso, não teria problema algum, avisar o Felipe que, encontraram uma imagem, o árbitro vai analisar já para ele se preparar. Aí, vocês dois, Zezinho sabe muito bem, era o Felipe encostar no Carrascal e falar, você deu no cara? É exatamente isso que eu ia falar. Então você vai ser expulso, porque tem a imagem. Sim, exatamente isso que eu ia falar. Vamos agora sim escutar Então é isso, galera. Você viu aí? Zinho deu aula, né? Ele falou aí que influenciou diretamente na partida, porque Felipe Luiz, mesmo com um a menos, né, já ganhou do Corinthians, né? Já venceu o próprio Corinthians. Mas iniciou o segundo tempo com o time totalmente ali desconfigurado, né? Perdeu uma substituição, porque no intervalo quando substitui no intervalo, você não perde substituição, então perdeu também. Então entrou o time ali mais desorganizado, porque se entrasse já sabendo que tinha um a menos, a mentalidade, a forma de jogar, os entendimentos, o conselho de Felipe Luiz seria totalmente diferente para os jogadores. Então os jogadores já entenderiam com mais tranquilidade, né? Mas como iniciou a partida ali já com um a menos ali no começo do jogo, não deu tempo de Felipe Luiz conversar com os jogadores e isso influenciou diretamente. Esse é o meu ponto de vista. Qual a sua opinião sobre tudo isso, professor? Como é a sua opinião aqui pra gente? Inscreva no canal e até o próximo vídeo.